Antes de começar um vídeo, uma explicação rápida, um resumo. Esse vídeo é destinado a todas as ferramentas que eu acho que a pessoa conseguiria sair trabalhando no martelinho de ouro com o mínimo de custo-benefício e o máximo de desempenho em amassados. Desde que o amassado é tensionado, mas não esticado a ponto de ter que usar uma máquina de choque para encolher a chapa. Eu não botei uma máquina de choque aqui porque ela custa muito caro e tu consegue fazer o mesmo trabalho com carregador de bateria com potenciômetro de carro, carregador de bateria de carro. Eu conseguiria resolver, bem dizer, qualquer amassado que não estivesse esticado com essas ferramentas que eu estou mostrando no vídeo. Ao ponto de você querer trabalhar mais rápido, você pode comprar depois ferramentas melhores, ou você pode simplesmente, com o dinheiro que ter, ir comprando essas ferramentas aqui aos poucos. Não tudo de uma vez, mas aos poucos. Aí quando você chegar nisso aqui, você já sabe que você consegue sair trabalhando e resolvendo 99% dos amassados. Eu vou fazer um vídeo hoje das ferramentas principais para você aprender martelinho de ouro do jeito certo, com o mínimo de dificuldade e um melhor custo-benefício, economizando dinheiro para começar a aprender martelinho de ouro da forma mais fácil possível. Flecha martelinho de ouro aqui falando com vocês. E eu tenho muitas ferramentas aqui. Tenho mais ferramentas, mas eu vou mostrar aqui só as que eu acho que qualquer iniciante que queria investir para aprender martelinho de ouro deveria de começo já começar a tentar investir nisso. Então eu vou tentar uma lista mais econômica possível, custo-benefício, para facilitar para aprender. Vamos lá, porque não adianta comprar kits de ferramentas que não servem para nada, 1 milhão de ferramentas que a pessoa não sabe usar, ou ferramentas que não têm estruturas boas para aprender martelinho de ouro, ferramentas ruins. Então eu prefiro que um aluno, quando venha me pedir conselho, comece comprando o mínimo de ferramenta boa para aprender a trabalhar da forma certa, não passando dificuldade por ferramentas que mais atrapalham para aprender do que ajudam. Então vamos lá, vou tentar ser breve e rápido aqui. Começar por luminária. Aqui eu tenho uma luminária da Fest, uma luminária profissional, só porque não precisa ser essa. Você pode começar a praticar martelinho de ouro. Eu tenho outras luminárias aqui, ó. Eu tenho uma luminária de carbono aqui, bem cara, mas eu comecei com essa aqui. E não precisa nem ser essa. Para começar a aprender, essa aqui foi eu que fiz. Comprei um pedestal de microfone, comprei uma lâmpada, comprei um acrílico e eu que fiz. Mas você pode começar com uma luminária, qualquer luminária de martelinho de ouro que tu vai encontrar no Mercado Livre, desde que tu pratique o martelinho de ouro num ambiente mais com a iluminação controlada. Tu não vai conseguir trabalhar com uma luminária daquela debaixo de uma garagem que tem um sol forte. Então vamos lá, luminária pode ser qualquer luminária de martelinho de ouro, desde que tu esteja num ambiente controlado para começar. Então não precisa ser uma dessa aqui, não precisa ser uma bateria. Ali vamos ter luminárias desde 5 mil, com case sairia 8 mil aquela luminária lá. Mas não tem necessidade, pode comprar uma de uns 300 reais. Alavancas. Alavancas, eu gosto muito de usar ponteiras. Então eu indico, se tu só tem dinheiro para comprar uma alavanca, só compra essa. Essa aqui é a alavanca que eu mais uso. Só que compra essas coisas. Isso aqui não é ponteira de alavanca. Compra essas coisas aqui, ó. Ela me dá uma diversificação enorme de formas de trabalhar. Por quê? Usando essas ponteiras, eu tenho a ponteira macia, eu tenho uma ponteira mais rígida, eu tenho ponteira de PU, eu tenho ponteira para acabamento. Ó, eu tenho essa ponteira aqui que é para pino. Eu compraria, a primeira das ferramentas, um pino, não precisa ser de imã, mas de rosca. Uma alavanca de rosca, porque vai te dar muitas ferramentas numa só. Então, essa aqui eu uso para fazer paralama, eu boto alongador, eu tenho outros alongadores, eu tenho mais ponteiras ali, só que eu vou concentrar nessas que são as principais. Então eu consigo botar alongador e fazer uma ferramenta maior para trabalhar no paralama, trabalhinho. Ela deve ter, esse aqui deve ter 60 centímetros, acho. Alguma coisa assim. Acho que é 60 centímetros. Então, eu compraria uma alavanca dessa, várias ponteiras, porque essas ponteiras, essa, deixa eu ver, essa aqui, que também dá para usar com fita de tecido.
eu investiria numa fita de tecido, porque a fita de tecido, o custo-benefício dela é muito bom, porque essa aqui na AliExpress vai custar, sei lá, 10 reais, alguma coisa assim. Não é 20 reais, é aqui numa loja na minha cidade. E ela dura muito tempo. Ela aguenta muito mais do que uma fita crepe, e ela dá mais gripe para não escorregar a ferramenta. Então, principalmente para quem está praticando, é ótimo. Então, vamos lá. A alavanca, compraria uma dessa aqui. Essa é uma ferramenta de uma marca barata. Uma marca barata comprada no Mercado Livre. O resto das minhas ferramentas são tudo de marcas mais profissionais. Só que essa aqui foi uma que eu achei com a curvatura que eu gostaria. Então, ela tem que ter essa curvatura bem dobrada. Ela não pode ser reta aqui, ó. Eu gostaria até que ela fosse mais dobrada aqui, só porque eu só achei essa aqui assim. Então ela deveria, o máximo, dobrada aqui e as ponteiras. Outras alavancas. Essa alavanca aqui é da Fast. Ela é curvada e ela traz em muitos lugares que outras ferramentas não conseguiram chegar, porque às vezes a porta é curvada, um capu que tem uma curva, ela chega lá. Então é uma ferramenta que para mim é insubstituível, tem que ter ela. Vamos lá, vou mostrar algumas ferramentas esquerda e direita que eu teria para começar a praticar. Com essas ferramentas que eu vou mostrar, 90% dos amassados de rua que eu pratico aqui eu uso elas. Então 90% de tudo já resolveria. Se a pessoa tem dinheiro para investir, invista. Então essa aqui é uma esquerda e direita. Essa aqui é apontada para o lado esquerdo. Eu tenho uma dessa da esquerda e da direita. Eu compraria porque ela é muito útil. Essa aqui é uma idêntica àquela, só que menor e virada para a direita. Essa aqui até eu não uso tanto, mas ela é bom ter. Essa aqui é uma ferramenta muito usada, muito mesmo. Ela tá até torta já de tanto que eu uso, ela já é bem antiga. E essa aqui que eu tô na mão, essa aqui e essa aqui eu tenho para os dois lados, para a esquerda e para a direita. Que nesse caso aqui, mas é só usar para o outro lado. Em alguns casos não vai deixar porque a empunhadura, se eu for querer usar essa aqui para o outro lado, a empunhadura vai bater na lata e não vai deixar tu trabalhar. Embaixo de um capuz, se tu precisa usar para esse lado da travessa, tu consegue trabalhar. Se tu for usar para o outro lado, vai bater e não vai dar. Então essas três tem que ter a esquerda e a direita. Essa aqui é a famosa rabo de peixe. Ela já está até entortada porque ela me ajuda a chegar em alguns amassados, eu enverguei ela. Essa é uma ferramenta que eu acho imprescindível ter. E muita gente, em vez de usar essa aqui, faz igual quando eu comecei. Usa essa, só porque uma ferramenta dessa não é tão cara e ela cumpre papéis que essa aqui não consegue resolver. Tem lugares que essa aqui tu vai trabalhar torcendo, mas ela não vai fazer a mesma coisa que aquela, ela não vai chegar nos mesmos lugares. Então, o trabalho que dá, conseguir uma mola de fusca, pegar e cortar, temperar, fazer ela para ela não entortar, é mais fácil comprar uma ferramentinha dessa aqui que deve custar uns 150 reais. E vai te resolver e tu nunca mais vai deixar de ter ela. Eu tenho umas 5 dessas de tamanhos diferentes, maiores, menores, ponta maior, mas imprescindível ter também. Uma ferramenta que eu uso desde que eu comecei a praticar martelinho de ouro é simplesmente um pé de cabra. Eu só passei a lixadeira para arredondar e ela é muito, mas muito útil. Hoje mesmo eu usei ela numa Tigo 8. Uma Tigo 8 eu usei ela, uma Tigo 8 Pro. Vamos. Principais alavancas eu já mostrei. Agora aqui eu tenho alguns tocos que eu uso para trabalhar rebatendo. Hoje usei isso aqui também, para quem não está reconhecendo é porque eu cortei no meio, mas isso aqui é uma baqueta de baterista. Eu tenho ela já há muitos anos, é uma baqueta de baterista que eu comprei só para usar a madeira para trabalhar rebatendo. Tenho um martelo de borracha, eu quase não uso muito porque eu tenho esse aqui que troca as pontas, então eu boto a ponteira de borracha nele. Mas quando eu comecei a praticar martelinho, eu comecei com esse martelo que tu encontra no material de construção. O que a pessoa pode fazer? Só porque eu acho errado, às vezes, o iniciante começar com
usando o martelo para bater, porque ele não tem a sensibilidade ainda para usar o martelo. Mas esse martelo aqui é muito usado para começar martelinho de ouro. Simplesmente as pessoas dão uma polida nele, passam uma lixadeira para tirar as quinas aqui, ó, tem que dar arredondada. Dão uma polida e usam com fita isolante, passam as 2 camadas de fita isolante que tu vai bater e ele não vai arranhar. Mas eu acho errado, às vezes, quem está começando que não tem sensibilidade nenhuma, começar querendo bater o martelo, porque tem que ter técnica já para usar o martelo. Então tu pode começar com um martelo desse e em vez de bater com um martelo, tu bota a ponteira certa, bota uma ponteira certa no pino. No caso, eu poderia simplesmente pegar essa ponteira do martelo e usar no pino e segurar o pino com a mão para mim ter muito mais precisão do que tentar acertar com o martelo. Vamos lá. As ponteiras, elas são usadas todas no pino como na alavanca. Nem todas é específica para baixar ponto alto. Essa aqui é específica para alavanca, essa aqui é específica para alavanca. Mas algumas, como essa, ela dá para usar para levantar o amassado de uma forma bem macia, sem precisar ficar usando um monte de fita. E também dá para baixar vergão. Então, é uma ferramenta. E essa aqui também. Dependendo do vergão, tu consegue ter muito mais precisão no começo com pino, usando isso aqui, do que eu hoje uso uma ponteira dessa aqui no martelo para baixar o vergão, só porque quem não tem precisão no começo pode usar o pino, segurar o pino e vir batendo com o martelo. Então, esse martelo aqui é caro, ele é bem caro. Então, no começo, para quem quer começar e quer economizar o máximo de dinheiro para comprar ferramentas que sirvam, começa com esse martelo aqui, que só usa ele para bater, só para pesar em cima do pino e trabalha com o pino. Pode ter esse martelinho de borracha, porque daí tu não vai ter como botar uma ponteira de bola na ponta do martelo. Então tem esse martelo e esse aqui. Vou passar um pouco para cola quente agora e cola fria. Um erro que eu acho enorme dos iniciantes em aprender martelinho de ouro é querer praticar e começar com a cola quente. A cola quente é especificamente difícil trabalhar com ela. Tem muita técnica para trabalhar com a cola quente. Então eu acho que no começo, nos primeiros passos, o aprendiz ele não pode nem usar muito a cola quente. Ele tem que focar em alavanca, levantar amassado e baixar amassado, com alavanca e com pino e martelo. Alavanca, pino, martelo. Mas na hora que chegar certo de começar a usar, usa cola quente. Vamos lá. E antes da cola quente tem uma cola muito mais fácil de trabalhar que hoje nós já temos, que não tinha para mim no começo quando eu comecei a praticar, que se chama cola fria. Se puder gastar com essa cola aqui ela é um pouco cara, mas ela dura anos. Eu já tenho essa minha aqui, eu comprei na época, eu acho 100 ou 50 gramas, e eu já uso ela pelo menos 3 anos e pouco. Eu uso essa cola e não acabou ainda, porque ela não gasta igual a cola quente. A cola quente tu usa, ela vai embora. Essa aqui não, ela tu usa e reusa muito. Então, se puder, já começa comprando uma marreta dinâmica, que é uma repuxadeira que se chama, que tu consiga usar talvez de um lado, igual essa aqui minha, ó. Eu fiz a rosca dela aqui, ela não tinha isso. Eu fiz a rosca, de um lado eu uso a cola fria e do outro lado eu uso a cola quente. Então, essa minha aqui é meio cara, só porque tem a réplica dela no AliExpress que não é cara, é mais barata. Então, eu indico comprar uma que consiga já usar cola fria e quente, e invista, quando puder, nessas ventosas. Essas ventosas são caras. Essas aqui eu paguei R$150 cada ventosa, só porque também no AliExpress vai achar umas réplicas que elas são de alumínio, porque para usar em cola fria, essa ventosa aqui ela não serve, ela é ruim. Então eu comecei usando aquela, porque eu não comecei a usar cola fria, mas vai dar muito mais trabalho. Então eu quero que aprendam da forma mais fácil possível. Então, se puderem, no começo, comprem uma que seja, ou duas, uma maior, uma melhor. Eu tenho mais ventosa de cola, eu tenho mais de cola fria, só porque eu só estou mostrando essas duas que são as principais que eu gastaria no começo. No final eu vou tentar ver se eu faço
uma pesquisa de preço para ver quanto é que custaria ter essas ferramentas que eu estou mostrando aqui para começar do jeito certo. Começar com o mínimo de ferramenta, mas que dê o máximo de eficiência para fazer qualquer tipo de amassado. Então, cola fria e cola quente e repuxadeira. Mas, como eu falei, e principal, a pistola de cola quente, eu tenho essa aqui a fio e tenho uma bateria. Até uso muito hoje essa, porque eu não trabalho tanto no delivery, hoje eu não trabalho mais. Antes eu atendia muito no delivery, eu tenho uma bateria. Mas a cola quente, ela tem que ser uma máquina boa, ela tem que esquentar bem. Porque se ela não esquentar bem, não vai ter o grip para pegar bem a ventosa. Então, essa aqui é a que geralmente é mais usada por todos os martelinhos de ouro, é uma Ramos e Brito. Então, se for comprar, compra uma marca com uma temperatura que aqueça bem, porque é fundamental para trabalhar na cola quente. Aí aqui eu tenho um soprador térmico, tem que ter um soprador térmico para poder trabalhar. Esse aqui, quando eu comecei a praticar martelinho de ouro, eu pesquisei o mais barato que eu achei na terra para vender, foi esse aqui. E me surpreendeu que eu estou usando ele há muitos anos. E até hoje ele está perfeito, esquentando bastante. Ele está bem judiado, mas ele está perfeito, esquentando bastante. Precisarão de uma espátula, porque muitas das vezes vocês vão ter que raspar uma cola, vão ter que usar um soprador para tirar uma calafetação onde está um amassado e raspar. Então tem que ter uma espátulazinha fina que tu consiga dar uma dobradinha para ela fazer isso aqui e lá atrás da travessa e cortar. A fita de tecido já falei. Um ponto importante é uma broca escalonada, porque em muitos dos lugares, às vezes os praticantes têm que saber que na hora de praticar o martelinho de ouro, ele tem que usar o melhor acesso, ele já não tem tanto a técnica e a habilidade, então ele tem que ter o melhor acesso possível para trabalhar, e às vezes o melhor acesso você que tem que fazer, ele não existe. Então, isso aqui é uma broca que eu também tenho desde que eu comecei a praticar martelinho de ouro, ela dura a vida toda. Uma broca escalonada, e para isso você precisa ter uma parafusadeira. Essa aqui é uma DeWalt, mas não precisa ser uma DeWalt, pode ser a parafusadeira mais barata de R$100 do Mercado Livre e pronto, já te resolve o teu problema. Aqui eu tenho uma politriz, porque muitas das vezes vocês vão polir, mas isso aqui vocês podem usar na mão, não precisa ter uma politriz. Uma outra coisa que vão precisar é uma cordinha catraca, não é uma corda cara, isso aqui deve ser uns 50, 60 reais, eu não me lembro do preço hoje, mas eu vou tentar dar uma analisada, porque muitas das vezes você vai ter que trabalhar com o capô aberto, ou com a tampa traseira aberta, ou com a porta aberta. Hoje eu consigo trabalhar com a porta sem prender, porque eu costumo, muitos amassados pequenos eu calço ela no corpo, mas um iniciante tem que prender a porta. Então, isso aqui, ele é para poder botar e segurar a porta e a catraca prender. Tem um desses aqui também que são bem mais baratos, que são só de furinho e regula e bota no furinho. Esse meu é de rosca e aperta a rosca, só porque até indico aquele, eu acho que deve ser melhor que esse e bem mais barato. Pra mim aqui tem tudo. Aqui é um potinho com álcool de posto, aquele etanol mesmo, que eu uso para às vezes limpar onde eu vou trabalhar e também para tirar a cola quente. Aqui é um maçariquinho, não tem necessidade, porque você já vai estar usando um soprador térmico. Então, para mim, eu hoje com essas ferramentas aqui, provavelmente qualquer amassado que teria aqui eu conseguiria fazer, eu acredito. Aquelas outras que estão lá embaixo, a alavanca maior, algumas outras coisas que eu tenho, me trariam mais facilidade, mas eu acredito que provavelmente qualquer amassado que viria aqui, só com essas poucas ferramentas, eu conseguiria resolver o amassado. Você não precisa de uma bancada dessa que custa quase R$3.000, você não precisa de umas maletas dessa aqui, que custa também quase R$2.000 só as maletas, não precisa, você só precisa das ferramentas. Vai ficar bagunçado, vai ficar no chão, você vai começar a praticar. Você não precisa de produtividade. Eu tenho ferramentas para me trazer produtividade. A bateria, para me trazer produtividade, porque eu tenho bastante trabalho. Agora, para quem está praticando, você só precisa resolver o problema da forma, no princípio, mais barata. Então, ferramentas guardadas no chão, num saco de pano de R$200,
que tem umas bolsas de martelinho de ouro, já resolve. Mas a princípio que vocês vão precisar isso. E para desmontar o carro, eu indico ter esse aqui, que ajuda muito, uma parafusadeira. E hoje, 90%, 90, quase dizer 100% das ferramentas que eu uso para desmontar o carro tá aqui dentro de uma gavetinha pequena, porque eu já sei o que eu preciso em todos os carros. Geralmente, as chaves que eu preciso são essas, um jogo de estreada. Isso aqui, quando eu comecei a praticar, eu comprei o mais barato que eu achei para vender também, que eu não tinha condições, foi 30 e poucos reais. E tá hoje, até hoje tá bom. Por incrível que pareça, e tão novinhas. Aí aqui tem chave de grampo, para tirar grampo. Essa aqui eu fiz eu trabalhava como funileiro na época, então eu tinha como fazer com mola de fusca. É a minha queridinha que eu tenho há muitos anos. Mas aqui, geralmente é o que? Ponteiras de Phillips, estreada, ponteiras de Allen. Aqui o que eu uso mais é a 7, a 8, a 10, a 12 e a 13. 7, 8, 10, 8, 13. É difícil qualquer usar umas outras dessas aqui. Aí as ferramentas para desmontar porta e capu, essas coisas assim, geralmente são 10, 12, 13. Dificilmente vai usar uma ferramenta maior que essa. Aí aqui eu tenho o que? Eu tenho uma 17, 19 e 21 que eu uso numa chave de impacto para me dar facilidade, mas vocês podem usar uma chave de roda normal, uma chave de... Eu tenho uma chave de impacto da DeWalt, mas não precisa disso, vocês podem ter um cabo de força e pronto, com as chaves aqui. E isso é a maioria das ferramentas que eu uso para desmontar qualquer carro. Então eu tenho mais uma maleta grande de ferramentas, só que eu nem fica aqui, ela fica guardada num lugar porque não costumo usar. Então isso aqui já, para mim, já é mais do que o necessário. Mais do que o necessário para começar a aprender martelinho de ouro e poder resolver qualquer amassado. Eu fiz uma pesquisa de preço de todas as ferramentas que eu mostrei aqui necessárias para começar a conseguir trabalhar no martelinho de ouro. Desde todas as alavancas, ponteiras, repuxadeiras, martelo, uma parafusadeira, soprador, todas elas, até uma maleta de ferramenta completa, com todas as chaves que precisaria para desmontar um carro para trabalhar, desde cavalete, tudo que um martelinho de ouro conseguiria, a partir de hoje, tendo a habilidade até viver no martelinho de ouro, fazer qualquer tipo de amassado. Eu pesquisei todos os preços novos e com 5 mil o martelinho de ouro consegue comprar tudo. Já incluso uma bolsa, não uma maleta, não uma case dessa que custa quase 3 mil, uma case dessa para guardar ferramenta, mas uma maleta de pano, que foi o que eu comecei, uma caixinha de plástico para conseguir botar as miudezas, tudo completo. Com 5 mil reais o martelinho de ouro começa a ter todas as ferramentas para trabalhar no martelinho de ouro. Então eu acho que para uma profissão muito lucrativa, eu acho que 5 mil é pouco, e quem está disposto a aprender martelinho de ouro tem que gastar esse dinheiro. Não precisa ter os 5 mil de uma vez, mas pode começar com a luminária, com uma alavanca, no outro mês compra outra coisa, no outro mês, mas tem que começar com essas ferramentas. Não adianta querer comprar um kit de R$1.000 no Mercado Livre achando que aquelas ferramentas vão servir, que aquelas não vão servir. Tem que ser as ferramentas boas para aprender martelinho de ouro, e nesse 5 mil que eu fiz a pesquisa, para mim está mais que completo para começar a trabalhar com qualquer tipo de amassado. Aí depois vai ter ferramentas que você vai essa aqui me ajudaria mais, aí você vai comprando aos poucos, mas com 5 mil dá para ter desde todas as alavancas para começar, ponteiras, martelos, luminárias, ferramenta para desmontar, tudo.